Seção 3. Das transgressões graves. Artigo 32. São transgressões graves. Inciso 1. Abandonar serviço para o qual tenha sido designado, quando isso não configurar crime. Inciso 2. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da OPM fora das horas de expediente, desde que não seja o respectivo chefe ou sem sua ordem escrita, com a expressa declaração de motivo, salvo situações de emergência. Inciso 3. Aceitar o policial militar qualquer manifestação coletiva de seus subordinados, salvo a exceção do número anterior. Inciso 4. Afastar-se de qualquer lugar em que deva estar por força de disposição legal ou ordem. Inciso 5. Autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação coletiva, seja de caráter reivindicatório, seja de crítica ou de apoio a ato de superior, com exceção das demonstrações íntimas de boa e sã camaradagem, e com conhecimento do homenageado. Inciso 6. Censurar ato de superior ou procurar desconsiderá-lo. Inciso 7. Dar conhecimento de fatos, documentos ou assuntos policiais militares a quem deles não deva ter conhecimento e não tenha atribuições para neles intervir. Inciso 8. Deixar de punir transgressor da disciplina. Inciso 9. Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência deste, a qualquer autoridade superior toda informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública ou grave alteração do serviço, logo que disto tenha conhecimento. Inciso 10. Deixar de providenciar a tempo, na esfera de suas atribuições, por negligências ou incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento. Inciso 11. Deixar o comandante da guarda ou agente correspondente de cumprir as prescrições regulamentares com respeito à entrada ou à permanência na OPM, de civis, militares ou policiais militares estranhos à mesma. Inciso 12. Deixar que presos conservem em seu poder instrumento ou objetos não permitidos. Inciso 13. Desrespeitar a corporação judiciária ou qualquer de seus membros, bem como criticar em público ou pela imprensa seus atos ou decisões. Inciso 14. Dirigir memoriais ou petições a qualquer autoridade sobre assuntos da alçada do comandante-geral, salvo em grau de recurso e na forma prevista neste regulamento. Inciso 15. Dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a superior. Inciso 16. Discutir ou provocar discussões por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos, militares ou policiais militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando devidamente autorizados. Inciso 17. Disparar arma por imprudência, negligência ou sem necessidade. Inciso 18. Dormir em serviço quando houver ordem contrária. Inciso 19. Efetuar desconto em vencimento não autorizado por autoridade competente ou determiná-lo fora dos casos previstos nas leis e regulamentos. Inciso 20. Embriagar-se ou induzir outrem à embriaguez no âmbito do quartel ou em área de domínio policial militar, embora tal estado não tenha sido constatado por médico. Inciso 21. Exercer qualquer atividade remunerada, estando dispensado ou licenciado para tratamento de saúde. Inciso 22. Espalhar boatos ou notícias tendenciosas. Inciso 23. Esquivar-se a satisfazer compromissos de ordem moral ou pecuniária que houver assumido. Inciso 24. Envolver indevidamente o nome de outrem para se esquivar de responsabilidade. Inciso 25. Fazer ao policial da ativa, da reserva ou reformado o uso do posto ou graduação para obter facilidades ou satisfazer interesses pessoais, de qualquer natureza, ou para encaminhar negócios particulares seus ou de terceiros. Inciso 26. Fazer uso ou autorizar o uso de veículos oficiais para fins não previstos em normas regulamentares. Inciso 27. Faltar a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou a que deva assistir. Inciso 28. Faltar à verdade. Inciso 29. Fazer diretamente ou por intermédio de outrem transações pecuniárias envolvendo assunto de serviço, bens da administração pública ou material proibido, quando não configurar crime.
Inciso 30. Frequentar ou fazer parte de sindicatos, associações profissionais com caráter de sindicatos ou similares. Inciso 31. Induzir outrem à prática de transgressões disciplinares. Inciso 32. Maltratar preso sob sua guarda. Inciso 33. Manter em seu poder indevidamente bens da fazenda pública ou de particulares. Inciso 34. Manter relações de amizade com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes ou apresentar-se publicamente com elas, salvo se por motivo de serviço. Inciso 35. Manter relacionamento íntimo, não recomendável ou socialmente reprovável com superiores, pares, subordinados ou civis. Inciso 36. Não atender à observação de autoridade hierárquica superior competente para satisfazer débito já reclamado. Inciso 37. Não atender à obrigação de dar assistência à sua família ou dependente legalmente constituídos. Inciso 38. Não cumprir ordem recebida quando manifestamente legal. Inciso 39. Não se apresentar no final da licença, férias ou dispensa do serviço, ou ainda depois de saber que qualquer delas lhe foi suspensa. Inciso 40. Ofender a moral por atos, gestos ou palavras. Inciso 41. Ofender, provocar ou desafiar superior, seu igual ou subordinado. Inciso 42. Prestar informação a superior induzido a erro, deliberada ou intencionalmente. Inciso 43. Provocar, desacreditar seu igual ou subordinado. Inciso 44. Promover ou tomar parte em jogos proibidos. Inciso 45. Promover escândalo ou dele envolver-se, comprometendo o prestígio e a imagem da corporação. Artigo 46. Provocar ou fazer-se causa voluntariamente de origem de alarme injustificável. Inciso 47. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos, documentos ou assuntos policiais militares que possam concorrer para o desprestígio da corporação ou firam a disciplina ou a segurança. Inciso 48. Recusar-se o policial militar a identificar-se quando justificadamente solicitado. Inciso 49. Representar ao PM e mesmo à corporação em qualquer ato sem estar devidamente autorizado. Inciso 50. Retardar ou prejudicar medidas ou ações de ordem judicial ou policial de que esteja investido ou que deva promover. Inciso 51. Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar sob jurisdição policial militar material, viatura ou animal, ou mesmo deles servir-se sem ordem do responsável ou proprietário. Inciso 52. Simular doença para esquivar-se ao cumprimento de qualquer dever policial militar. Inciso 53. Soltar preso ou detido ou dispensar parte de ocorrência sem ordem de autoridade competente. Inciso 54. Ter em seu poder introduzir ou distribuir em área policial militar tóxicos, entorpecentes ou drogas afins, a não ser mediante prescrição de autoridade médica militar competente. Inciso 55. Ter em seu poder ou introduzir em área policial militar ou sob a jurisdição policial militar inflamável ou explosivos sem permissão da autoridade competente. Inciso 56. Ter em seu poder ou introduzir em área policial militar ou sob jurisdição policial militar bebidas alcoólicas, salvo quando devidamente autorizado. Inciso 57. Ter em seu poder introduzir ou distribuir em área policial militar ou sob a jurisdição policial militar publicações, estampas ou jornais que atentem contra a disciplina ou a moral. Inciso 58. Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção em qualquer serviço ou instrução. Inciso 59. Tratar discussão, rixa ou luta corporal com seu igual ou subordinado. Inciso 60. Usar violência desnecessária em ato de serviço. Inciso 61. Utilizar-se do anonimato para qualquer fim. Inciso 62. Utilizar ou autorizar a utilização de subordinados para serviços não previstos em regulamento. Inciso 63. Violar ou deixar de preservar local de crime. Artigo 33. Serão ainda classificadas como graves. Inciso 1. As transgressões referidas no número 2, letras A e B, do artigo 27. Inciso 2. As transgressões mencionadas no número 2, letra C, do mesmo artigo, quando, a linha A, forem de natureza desonrosa.
A linha B forem ofensivas à dignidade policial militar e profissional. A linha C forem atentatórias às instituições ou ao Estado. A linha D atingirem gravemente o prestígio da corporação. Parágrafo único. A classificação das transgressões às quais se refere o número 2 deste artigo será dada pela autoridade que a aplicar, levando-se em consideração as circunstâncias e as consequências do fato, devendo justificar seu proceder no próprio ato em que impuser a penalidade. Capítulo 3. Do julgamento. Artigo 34. O julgamento das transgressões deve ser precedido de um exame e de uma análise que considerem: Inciso 1. A culpabilidade. Inciso 2. Os antecedentes do transgressor. Inciso 3. As causas que a determinaram. Inciso 4. A natureza dos fatos ou os atos que a envolveram. Inciso 5. As consequências que dela possam advir. Inciso 6. As causas que as justifiquem ou as circunstâncias que as atenuem e ou as agravem. Seção 1. Das causas de justificação. Artigo 35. São causas de justificação. Inciso 1. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, do interesse do serviço ou da segurança pública. Inciso 2. Ter sido praticada a transgressão em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 3. Ter sido cometida transgressão sob coação irresistível ou em obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico. Inciso 4. Ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo de força necessária, a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. Inciso 5. Ter sido praticada a transgressão por erro plenamente justificado, em circunstância que supôs situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Inciso 6. Ter sido praticada a transgressão para livrar de perigo atual ou iminente, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigisse, e não havia outro modo de fazê-lo. Parágrafo 1º. Não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Parágrafo 2º. Não há inserção de punição disciplinar quando o erro de que trata o número 5 deste artigo deveria ser culpa do transgressor. Parágrafo 3º. Em qualquer das hipóteses deste artigo, o agente responderá pelos excessos praticados. Seção 2. Das circunstâncias atenuantes. Artigo 36. São circunstâncias atenuantes. Inciso 1. Está no comportamento bom, ótimo ou excepcional. Inciso 2. Relevâncias de serviço prestado, comprovados mediante condecorações, medalhas, títulos, elogios individuais e outras disposições contidas em leis, decretos e regulamentos. Inciso 3. Falta de prática no serviço. Inciso 4. Ter o transgressor, A linha A. Cometido o ato de indisciplina por motivo de relevante valor social ou moral. A linha B. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o ato de indisciplina, evitar ou diminuir as suas consequências ou ter, antes da solução da parte ou sindicância, reparado o dano. A linha C. Cometido a transgressão sob coação a que podia resistir ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto de terceiro. A linha D. Confessado espontaneamente perante a autoridade policial militar competente a autoria da transgressão ignorada ou imputada ao trem. A linha E. Mais de 70 anos de idade na data do fato. Seção 3. Das circunstâncias agravantes. Artigo 37. São circunstâncias agravantes. Inciso 1. Comportamento mau ou insuficiente. Inciso 2. Prática ou conexão de duas ou mais transgressões. Inciso 3. Reincidência de transgressão. Inciso 4. Conluio de duas ou mais pessoas. Inciso 5. A embriaguez alcoólica pré-ordenada. Inciso 6. Induzimento de outrem à coautoria. Inciso 7. É abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica. Inciso 8. Ser praticada a transgressão. A linha A. Com premeditação. A linha B. Com presença de tropa ou de público. A linha C. Em presença de subordinado. A linha D. Durante a execução do serviço. A linha E. Fora de quartel, estando o transgressor fardado.
A linha F, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro ato de indisciplina. A linha G, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte a identificação da sua autoria. Parágrafo 1º. Ocorre a reincidência quando o policial militar comete nova transgressão depois de punido por ato de indisciplina anterior. Parágrafo 2º. Para efeito de reincidência e agravamento da punição, não prevalece a transgressão anterior, se entre a data do cumprimento da punição, a ela inerente, e o ato de indisciplina posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Seção 4. Da isenção de punição. Artigo 38. É isento de punição o transgressor que, por um dos motivos seguintes, era: ao tempo da transgressão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Inciso 1. Doença mental. Inciso 2. Embriaguez acidental completa, advinda de caso fortuito ou força maior. Inciso 3. Embriaguez patológica completa. Parágrafo 1º. A embriaguez proveniente de caso fortuito é aquela em que o agente não tem conhecimento do efeito da substância que está ingerindo, ou quando ignora condição própria, de modo a embriagar-se quando ingere substância que contém álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 2º. A embriaguez proveniente de força maior é a que resulta de situação fática, em que o agente se vê em situação em que é obrigado a beber substância de teor alcoólico. Parágrafo 3º. Nos casos previstos neste artigo, o transgressor da disciplina, quando a situação de fato o exigir, será submetido a pedido da autoridade julgadora a exames médicos por junta competente e ou a exames periciais complementares.